Quando a gente vai começar a viver de barbearia, esses 3 passos que eu mostrei para vocês, eles vão guiar vocês para realmente conseguir fazer um grande corte. Porque quando a gente vai cortar, existe toda uma preparação. Primeiro, eu vou começar a cortar um cabelo. Eu não começo a cortar o cabelo logo de cara. Existe sempre um pré-atendimento onde eu preparo esse cliente, converso com ele, defino exatamente o corte que eu quero entregar para ele. Depois eu começo a executar o corte. Então os 3 passos para viver de barbearia, eles são divididos em 3. O primeiro passo, os princípios fundamentais, depois os princípios estruturais e depois o corte de cabelo em si. Eu vou abrir o Barber Canvas aqui para mim, para ter uma colinha, porque realmente é muita coisa, né? São 90 itens. Então, quando a gente vai aprender sobre barbearia, é comum as pessoas, as escolas e os lugares nos ensinarem somente alguns movimentos, às vezes nem nos ensinam movimento. É super comum as escolas, inclusive, ensinarem somente o movimento em C. E eu critico muito o movimento em C e muitas vezes as pessoas me detonam, como assim? Eu faço o movimento em C e dá certo. Beleza, o movimento em C, ele dá certo para tudo, ele realmente dá certo para tudo, mas ele não é o melhor. Entendeu? Tu tens outras ferramentas e outras técnicas que podem agilizar o teu processo. Então, quando eu vou fazer um degradê, o movimento em C é o melhor? Não, não é o movimento em C, não é o melhor. Existem outros movimentos que eu apresento lá dentro do Barber Canvas nos princípios fundamentais. A questão é que quando nos ensinam uma técnica para a gente executar tudo. Então vou trabalhar, te ensino o movimento em C. Vai cortar na lateral, movimento em C. Mas espera aí, se eu for fazer um corte arredondado, é movimento em C de fato? Não é movimento em C. Por que eu vou fazer um movimento para cá se eu quero um corte arredondado? Vou fazer um corte quadrado. Por que eu vou utilizar o movimento em C para fazer um corte quadrado? Por que eu não faço o movimento de tangência, que é o movimento reto? Então, nos ensinam uma técnica para aplicar em tudo. Então, muitas vezes, tu tenta viver de barbearia e tu não consegue encontrar um resultado de degradê legal, um resultado de um corte social legal, não porque tu não é capaz ou porque tu não tens uma predisposição para isso, é porque não te ensinaram da maneira correta. E isso é uma grande falha das escolas. Tudo tem que ser extremamente mastigado e tem que mostrar a técnica correta para que tu consiga, aí sim, te desenvolver como um grande barbeiro. Se tu notar, tem muita gente que às vezes sofre por 2, 3 anos tentando viver de barbearia, a pessoa vai batendo, até que uma hora ela consegue. Mas, quanto tempo ela teve que sofrer? Se ela tivesse pego o caminho certo ou se tivesse alguém instruído da maneira correta, é algo que tu consegue ter resultado em 1 mês, por exemplo. Na barbearia é possível viver de barbearia em 1 mês. Tem gente aqui, tem aluno meu aqui, que em 1 mês montou sua própria barbearia. Por quê? Tem o direcionamento correto. Então, o Barber Canvas e principalmente o primeiro passo, que são os princípios fundamentais, é elencar todos os pontos do que tu precisa fazer e qual resultado tu vais entregar. Então, o cliente chega, ele senta na tua cadeira e tu vais definir com ele. Olha só, eu vou definir aqui e depois a gente entra nos detalhes. O cliente sentou, ele quer trabalhar um degradê, certo? Na 0, e ele quer trabalhar um mid fade. Ele quer um cabelo todo conectado, porque ele não gosta muito de arrumar o cabelo dele, ele gosta um pouco de facilidade, mas ele quer um pouco mais de um topete aparente. Perfeito? Um corte quadradinho e que tenha esse topete, mas que ele consiga arrumar com facilidade. Então, só falando isso, eu já consigo entender o que eu preciso fazer. Vou resumir aqui e aí eu vou explicando ponto a ponto. Se o cliente quer um corte desse, eu vou trabalhar um degradê na lateral. Primeira coisa, tangência na lateral. Vou aplicar a tangência. É pente 2? Não sei. Se o cabelo dele for bem escuro e a pele bem clara, beleza, pode ser o pente 2, tranquilo. Mas tem alguns cabelos que são bem clarinhos que eu preciso ser um pente um pouco maior para que eu tenha a faixa um pouco mais escura do degradê. Apliquei o pente 2. Ele quer um quadrado. Que movimento que eu aplico? Movimento de tangência. Perfeito? Vou fazer o degradê. Qual o método? De cima para baixo, de baixo para cima? Vamos fazer de baixo para cima. Que tipo de marcação que eu vou fazer? Primeiro com a 0. Qual o movimento? Movimento 7. Vou tirar a marcação. Movimento de raspagem com distribuição de força e sempre estendendo o movimento. Apliquei, tirei as marcações. Vou cortar em cima. Ele quer tudo conectado e quer uma leve projeção. Mecha tradicional, mecha redimensional. Fechou.
Mecha tradicional vai vir reto, mecha redimensional vai vir um pouquinho mais para cima e eu vou ter a projeção. Os ângulos que eu vou aplicar, 0, 30, 45 e 90. Mas tem um porém aqui. Qual é o porém? Ele quer o topete desconectado. Deixa eu virar. Se ele quer o topete desconectado, eu separo o topete e aplico somente ângulos de 0 para deixar os dois lados desconectados. Porém, quando eu faço isso, eu desconecto, eu tenho peso nas laterais. Opa, se eu tenho peso nas laterais, preciso texturizar. Que tipo de texturização que eu vou aplicar? Deep cut. Felipe, deixei o cabelo muito grande, texturizei, mas ele tem um cabelo que é levemente ondulado aqui, ó, mas é só uma ponta ondulada. Qual a técnica que eu utilizo? Rand. Tiro aquele ondulado, mantenho a estrutura. Felipe, penteou o cabelo e ficou um gomo aqui para fora porque está desconectado. O que eu faço? Slice. Então, qualquer coisa que acontece no cabelo, existe um motivo e existe uma técnica para tu solucionar. Então, de um pedido do cliente, várias técnicas foram apresentadas. Quando nos ensinam, o que iriam falar? Olha, vai lá, faz o método de cima para baixo e é esses pentes aqui, movimento C em tudo. Movimento C, tu iria sofrer pra caramba, teria que trabalhar o pente corrido aqui, sofrer pra caramba, e aqui em cima iriam falar, vai lá, pega a mecha e corta. Então é diferente quando a gente tem e sabe tecnicamente o que precisa fazer em cada linha, porque isso ajuda muito o teu lado mental e tu consegue sair de situações. Porque quando a gente aprende a fazer um corte de cabelo, a gente não consegue sair de situações onde é um cabelo muito difícil. Inclusive, na terceira aula da semana Viver de Barbearia, eu vou mostrar como é que a gente entende um corte de cabelo absolutamente diferente e como que a gente soluciona isso e entrega o resultado que o cliente quer. Isso vai ser muito legal na aula 3. Beleza? Então, ter esse entendimento sobre o Barber Canvas vai te trazer muita certeza do que tu estás fazendo. E o Barber Canvas, ele tem várias técnicas que eu acabei separando. Na parte de máquina, como eu estava falando, nós temos alguns movimentos, e é isso que eu queria apresentar. Para que serve o movimento de raspagem? O movimento de raspagem, tu vais deixar cada região de um degradê ou na hora de passar a máquina num cabelo social exatamente todo mundo do mesmo tamanho. Então o movimento de raspagem eu encostei no crânio do cliente e eu não desgrudo daqui e vou fazendo esse movimento de raspagem. A partir do momento que eu saio da lateral e eu começo a ir para a aresta, o meu movimento ele começa a mudar. Se eu continuar fazendo o movimento de raspagem, eu arredondo o corte. Então, se eu não quero fazer um corte arredondado, eu estou fazendo o movimento de raspagem. Na hora que eu passo a lateral e vou para a aresta, eu mudo o movimento e aplico o movimento de tangência. Então, o movimento de raspagem é o movimento que ele vai respeitar o crânio, ele vai de acordo com o crânio. Tu pode ir indo para cima e eu vou entregar o desenho do crânio como corte. Se eu começo a ultrapassar e eu não quero deixar arredondado, eu sigo no movimento de tangência, sigo absolutamente reto e mantenho a estrutura. O que a gente tem que ficar atento ao movimento de raspagem? Quando estás fazendo um degradê, a lateral tem densidade diferente na parte de trás. Então, muitas vezes, na parte de trás, tu vais ter que insistir um pouco mais ou vais ter que mudar a distribuição de força da máquina. Por quê? Quanto mais para trás eu coloco a distribuição de força, maior fica o cabelo. Quanto mais para frente, menor fica o cabelo. Então, muitas vezes, tu estás tentando tirar a marcação na lateral, ela sai. E na hora que tu vem para a parte de trás, ela não sai. E se tu continuar insistindo, algumas vezes vai sair e outras não. Nas que não saiu, o que aconteceu é que a distribuição de força não está legal. Tu tens que jogar ela um pouquinho para frente. Senão tu nunca vais conseguir tirar. A não ser que tu troque o pente, mas quando tu troca o pente, tu tens perigo de acabar fazendo algum buraquinho ou criar uma outra marcação. Tem que tomar esse cuidado. Geralmente tu vais resolver esse problema alterando a distribuição de força e tu vais conseguir entregar o resultado para ele. Perfeito? O movimento de tangência, que também está abordado aqui, é esse movimento para que a gente consiga deixar o cabelo bem estruturado. Na aula de amanhã eu vou trazer ele com um pouquinho mais de profundidade, explicando, mostrando a maneira correta e mostrando os erros que geralmente acontecem. Outro movimento, o movimento em C, é um movimento super conhecido, né? Para que o movimento em C serve muito? Ele serve para que tu consiga manter um corte um pouco mais triangular. Uma coisa que eu vou falar amanhã e eu já vou antecipar aqui para vocês.
o movimento que vocês fazem é a estrutura que vocês entregam. Então, se eu faço um movimento em C, ó, C, eu dou esse desenho aqui, ó. É esse o desenho que acontece. Então, o meu cabelo vai ficar com esse mesmo desenho, onde aqui eu vou ter um pouco mais de cabelo. Muito bom para um corte triangular, até mesmo em algumas situações um corte que é penteado todo para trás, ele vai ajudar bastante, porque aqui na lateral vai ficar um pouco maior e eu vou ter penteabilidade para jogar para trás, também pode ser uma boa alternativa para vocês fazerem. Então o movimento em C é muito bom para essas situações, tá? É o melhor indicado quando tu queres fazer um cabelo triangular. Já o movimento 7 é o movimento onde tu vais criar uma marcação bem pesada para que tu não te perca no degradê. E eu vi algumas pessoas fazendo esse movimento e o movimento de muita gente ainda está errado, tá? Algumas pessoas me mandaram. O movimento 7 tem que ser um movimento absolutamente marcado. Se eu faço, olha só, é muito diferente eu fazer isso aqui, ó. Fazer isso daqui e fazer isso daqui, ó. Isso daqui e isso daqui. Tem muita gente fazendo o movimento 7 meio que em C ainda, ó. Venho e venho. Isso é uma coisa, isso é outra. O movimento em 7, ó, é isso daqui, ó. Vim, tirei, vim, tirei, vim, tirei, vim, tirei, vim, tirei. E não isso daqui. Tá estendendo muito o movimento. Esses movimentos que eu apresento para vocês, eles têm que ser com extrema precisão, porque eu fazer isso é diferente de eu fazer isso. Eu fazer o movimento de tangência aqui é diferente de eu fazer o movimento de tangência aqui. São coisas absolutamente diferentes. Então tu tens que olhar nos mínimos detalhes como eu estou fazendo. Perfeito? É a mesma coisa o movimento T. O movimento T, como que acontece? O movimento T é para tirar o arrepiado. Então eu vou penteando o cabelo, certo? Sempre formando um T mesmo. Olha só. Sempre formando um T. Na parte do topete, eu quero que vocês observem a diferença que vai acontecendo na passada da máquina com o movimento em T. Olha só, olha só. Tô aqui, tá vendo? Ó. Olha aqui. Tô nesse ângulo. Olha como, é como se eu estivesse empurrando para cá, olha só. Por que eu tô fazendo isso? Por causa da própria curvatura do crânio. Se eu pegar assim e continuar fazendo assim, ó, olha como a minha máquina está diferente, ó. Era para estar aqui e ela está aqui. Então eu tenho que seguir o meu crânio. O movimento T, tu tens que considerar um T de cabeça para baixo. Ou seja, a perninha do T tá aqui, ó. E embaixo o T, ele tem um risco que ele faz assim, ó. Fez assim, tá aqui o T. Quando eu vou para frente, eu vou no crânio, o crânio já vai estar um pouquinho mais em cima. Olha como a minha mão mudou. Ó, eu tenho que acompanhar. É como se fosse o T. Se eu manter aqui e manter a máquina sempre na mesma posição, ó, olha como vai mudando, ó. Então botou, ele vai acompanhando, ó. Movimenta, movimenta. Sempre formando um T. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma melhor. Ó, o meu pente está aqui, ó. Eu acho que aqui melhora, ó. O meu pente está aqui, tá vendo que tá formando um T? Ó, aqui e o T. Na hora que o pente vai andando, ó, eu tenho que deixar o T formado, ó. Porque se eu não respeitar, olha só, eu não vou ter um T. Eu já tô assim, ó. Então, ó, botei, é um T, ó. Isso vale para o crânio todo, certo? Aí tu vai conseguir tirar exatamente os arrepiadinhos que sobram. O principal desses movimentos aqui que eu estou passando para vocês, dos princípios fundamentais, é fazer com que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo. Porque hoje no mundo da barbearia é algo muito comum as pessoas falarem assim: Felipe, por que tu não faz um degradê e faz um topetão liso e tal? Todo barbeiro quer fazer isso. Todo barbeiro quer isso. Mas o teu cliente não. O teu cliente quer individualidade. Então é muito comum a gente olhar as barbearias e ter uma linha de produção, de tu saber, cara, esse cara cortou com aquele lá, esse daqui cortou com aquele lá, porque corta totalmente igual. E um dos diferenciais dentro do mundo da barbearia é tu criar uma individualidade para o teu cliente. Quanto mais individual o corte fica, mais específico o corte fica, melhor para o teu cliente, cara, o teu nome vai para um outro patamar.
E o que é mais importante, tu precisa saber o que tu estás fazendo, porque quando esse cliente voltar, tu tem que fazer igual de novo. Tu não pode estar inventando da tua cabeça, né? Tem que ser tudo muito técnico. Então o cliente vem, ele senta, tu vais tentar descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta, como que ele arruma, como que o cabelo dele trabalha, quais são os problemas que acontecem, se ele usa boné, se ele usa capacete e tal. Tu vai fazendo uma série de perguntas e dependendo das respostas, de quem ele é, o corte é um ou o corte é outro. Não é simplesmente fazer um degradê e meter um topete em cima. Tem muita gente que faz um belo trabalho nesse sentido, mas de fato não tem uma agenda lotada, não consegue viver bem de barbearia, sofre para viver. Assim, isso é muito claro para mim, eu não sei se é muito claro para vocês, mas sempre que a gente traz uma individualidade, a gente chega no outro patamar. A Ana Paula tá aqui para me confirmar como a gente criou um corte de cabelo para o marido dela e é um corte que é dele agora, totalmente dele. E nenhum outro barbeiro vai conseguir atingir o mesmo resultado que a Ana consegue atingir com o marido dela, porque nós criamos o corte para ele, nas situações dele, na situação do dia a dia dele. Aquele é o corte dele. Apesar de, quando tu olha de maneira geral, parece um corte, só um degradê na lateral e tesoura em cima, mas não, tem vários pequenos aspectos ali que criaram aquele corte. Então, quanto mais individualidade vocês criarem para o cliente de vocês, mais vocês vão conseguir conquistar. Não, o movimento 7 não deixa o corte quadrado, o movimento 7 deixa o corte marcado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui atrás. Aqui foi aplicado o movimento 7, ó. O movimento 7 é isso aqui, ó. Ó. Esse é o movimento 7, ó. Que é diferente disso aqui, ó. Totalmente diferente, tá? Então eu venho e trago. Venho e trago. Venho e trago. Venho e trago. No movimento 7, que é uma dica legal aqui para conseguir fazer ele com mais facilidade e deixar bem marcado, tu usa esse dedo aqui atrás, ó, como alavanca, ó. Faz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu botar aqui no lado, ó. Eu venho, olha só. Venho. Viu, ó? Veio. Parou ali, ó. Empurrou. Aí tu vai fazer ele com mais facilidade, tá? É só um atalhozinho que vocês vão descobrindo esse tipo de coisa, ó. Eu vim aqui, ó, quero marcar o movimento em 7, parei onde eu quero. Ó, veio, tirou. Veio, tirou. Veio, tirou. Veio, tirou. Veio, tirou. Veio, tirou. Veio e tirou. Então o dedo aqui vai auxiliar em alguns momentos. Então nós vamos ter outros movimentos, o movimento pan, movimento circular, movimento sólido, sólido reto, sólido côncavo, movimento de suporte e movimento de densidade. Desses daqui, o que pode ser muito legal para vocês é o movimento sólido, tá? Esse é um movimento que pouquíssimas pessoas utilizam e que tu podes utilizar ele para fazer um cabelo surfistinha, que eu apresentei ontem, inclusive, na live do Instagram, né? Eu apresentei ontem. Movimento sólido, reto, o próprio movimento já diz sólido, né? Vai ser um movimento pesado de verdade. Ele é esse movimento aqui, ó. É o movimento que tu vais vir com a máquina, tu vais parar, a máquina fica parada aqui, tá? Deixa eu botar um ângulo melhor aqui, ó. Não vai ficar muito reto porque eu não estou visualizando direito, tá? Mas, ó, não vai dar, não vou conseguir. Ó, botou, eu vou parar e o meu pente vai trazer, ó. Trouxe. 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 Então eu crio essa densidade aqui, ó, bem sólida. Esse movimento, muita gente utiliza ele para fazer a marcação aqui em cima e é um desastre absoluto, porque quando eu faço esse movimento, eu deixo a mecha sólida. E quando eu deixo essa mecha sólida, para tu tirar essa marcação aqui, tu vai ter que pegar a mecha, tu vai ter que suar no pente corrido. Então, o movimento existe, as pessoas aplicam, mas aplicam no lugar errado. Tu vai sofrer muito se tu fizer isso, tá? Vários lugares ensinam a marcar, não tem necessidade. Quando eu quero criar um encaixe, eu quero desconectar, eu tenho que fazer com que o cabelo ande. Quando o cabelo anda, ele tem tamanhos diferentes. Quando ele fica parado no mesmo ponto e eu corto, eu tenho todo mundo no mesmo ponto, tamanhos diferentes, mas todo mundo indo na mesma direção. Então tu tens que vir e ó, seguir reto, é diferente, ó, para mostrar para vocês como o desenho que eu faço é o desenho que eu entrego.
E aí depois eu posso fazer uma raspagem aqui e ó. Eu ainda tenho um pouco de peso aqui, ó. Eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho, mas bem menos. Na hora que eu vou trabalhar essa região aqui, fica muito mais fácil de trabalhar. Então aqui, ó, o posicionamento que eu dei é o posicionamento que eu vou entregar. E ó, olha como o meu movimento, ó. Eu vou bem lento. Cortei, de novo. Cortei. Eu tenho que estar sempre com o pentezinho aqui, só por causa da minha posição, tá? Então veio, cortou e eu vou trazendo, ó. Pra tu ver a diferença que dá. Posso fazer o movimento em C? Posso fazer o movimento em C também, ó. Ó. Aí sim, ó. Mas com um pouco mais de densidade nessa região aqui, ó. Depois eu posso utilizar, por exemplo, o movimento de densidade, que é um dos movimentos que tem ali que a gente aprende. Que é o quê? Ao contrário, eu tenho um pouco de densidade aqui, ó. Ó. Vou penteando o cabelo, ó. Não adianta, pessoal. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo, tudo tem uma técnica. Só tens que aprender e aplicar ela no momento certo. Ó, já bem conectadinho, bem ajustado, certo? Então, por quê? Fiz o movimento aqui, segui, né, dei uma tangência, tangenciei um pouco mais acentuado, já trazendo para um corte mais triangular, né, onde eu deixei bastante densidade nessa região aqui, trouxe totalmente para fora e trabalhei. Se eu quiser deixar ainda mais quadradinho, eu só faço esse ajuste aqui, ó. Aí eu vou acabar invadindo mais, ó. Vou lá para cima, penteei, vou lá para cima, vou invadir um pouco mais, mas ainda assim eu respeito. E tá aí, ó. Cara, não tem, sério, não tem mistério, não tem mistério nenhum. E olha que isso daqui não é nem cabelo natural, tá? Isso aqui é cabelo totalmente sintético. Então, da mesma forma, ó, olha o movimento. Vamos descrever o que a gente está fazendo? Vou descrever tudo, vou fazer um monte de loucura aqui, tá? E tudo vai ter um nome e tudo vai ter um resultado. Que movimento é esse? Raspagem. Perfeito? Que movimento é esse? Tangência. Perfeito? Ah, pô, ficou muito denso aqui, Felipe. O que eu posso fazer? Ah, vamos aplicar um movimento de densidade? Vamos aplicar um movimento de densidade. Ah, Felipe, eu gostaria de deixar um pouquinho mais marcado esse lado aqui. Beleza, então vamos fazer um movimento T? Movimento 7? Vamos. Vamos marcar ele. Marcou. 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 Eu quero deixar ele ainda mais sólido, Felipe. Então, movimento sólido. Movimento sólido. Movimento sólido. Movimento sólido. Ah, Felipe, tem um cabelo aqui, eu não estou conseguindo pegar ele direito, ele fica se mexendo. Movimento circular. Ah, Felipe, eu quero desmarcar isso daqui. Tangência. Ah, Felipe, eu quero deixar isso aqui homogêneo. Raspagem. Ah, Felipe, isso daqui está arrepiado. T, T e T. Então, todas as situações, basicamente todas as situações que nós encontramos dentro da barbearia, estão nesses movimentos, estou todo sujo, e estão aplicados aqui no Barber Canvas, nos princípios fundamentais. Distribuição de força, movimento de raspagem, movimento de tangência, movimento em C, movimento em 7, movimento em T, movimento PAN, movimento circular, movimento sólido reto, sólido côncavo, movimento de suporte, movimento de densidade, que inclusive eu mostrei aqui para vocês. Então, o grande lance disso tudo é que para mim, principal, precisa fazer sentido, pô. Se não faz sentido, se não te mostrarem o que tá acontecendo, se, ó, faz esse movimento, daí tu faz e acontece uma coisa nada a ver. Aí a pessoa faz, não, fizesse o movimento errado. Não é que tu fez o movimento errado, a pessoa tá pedindo para tu entregar um resultado com um movimento que tá totalmente errado. É a mesma coisa assim, ó. Pega, pô, como é que eu posso representar isso? Pega uma régua torta, assim, ó, pega uma régua torta, tá? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, ó, copinho, tô com um copinho. Pega esse copinho, tá vendo esse copo aqui, ó? Esse copo é circular, beleza? Então eu quero que tu faça isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma caneta. Vou tentar fazer aqui, tá? Eu quero que, ó, tu bote o copo aqui, tá vendo, ó? Eu quero que tu bote o copo aqui e tu venha com a caneta desenhando e me dê um desenho reto. É isso que eu quero. Aí tu vai ficar tentando. Aí tu não posso ir mais do que isso, só um tracinho, né? De novo, vou tentar. É sofrimento, maluco.
Não dá, é muito ruim. Eu tenho um negócio torto aqui, arredondado, e eu tô tentando fazer uma linha reta botando ele como suporte. Eu vou conseguir? Eu vou. Primeiro que eu vou precisar de habilidade. Eu não tenho muita habilidade de desenho, então eu iria sofrer. Então eu vou precisar de tempo para aprender. Mas só que não é a melhor maneira. Então quando dizem, faz um movimento em C e me entrega uma estrutura quadrada. Como é que eu vou fazer isso? É a primeira vez que eu tô pegando na máquina. Como é que eu vou dar um desenho reto se tu estás me pedindo para fazer um movimento redondo? Então, quando eu falei isso pela primeira vez, a galera me detonou, mas vocês percebem, e talvez algumas pessoas tenham me criticado. E sim, quando tu critica é porque tu não sabe alguma coisa que tem por trás, ou porque a pessoa falou besteira. Se eu tivesse falado besteira, eu juro para vocês que eu tinha falado. Mas não, é tu entender o que está acontecendo e tu entregar o melhor resultado. Dá para entregar uma linha reta fazendo movimento em C? Dá, mas é trabalhoso demais. Quem está aqui já tem mais de 5 anos, mais de 10 anos, uma hora aprendeu, mas quanto teve que sofrer para chegar nesse ponto? Se tu tivesse feito um movimento de tangência, seria mais fácil, seria mais rápido. Então é pegar esses mínimos detalhes e tu ir aprendendo e tu te desenvolvendo. Tem outras coisas aqui também no Barber Canvas, mas daí eu aconselho vocês a assistirem o vídeo. Vou só ler rapidinho e vou explicar outras coisas. Tem movimento de alavanca, para o que serve cada lâmina, entender a parte dos milímetros, os modelos de lâmina, como segurar a máquina, a parte de manutenção, que é algo que a gente tem que dominar. Vou dar uma leve passada geral. Na parte de navalhete, como segurar, ângulos de corte, o ângulo de corte sempre em 45, ângulo do navalhete tendendo a zero, relação do pelo com a lâmina, né? Como é que o pelo trabalha quando tu vais contra, quando tu vais a favor, como colocar a lâmina da maneira correta, se tu bota muito próximo ou se tu bota muito para fora. Então tem tudo isso, tá? Tem outras coisas, biossegurança, secador, cabelo, mas eu quero ir para a parte da tesoura, tá? Eu quero ir para a parte da tesoura para um ponto bem importante, que são as zonas de corte. Deixa eu pegar aqui as zonas de corte. Vamos lá, ó. A zona de corte de uma tesoura, ela acontece assim, ó. Eu tenho da metade para baixo uma zona de corte lento, ou seja, quando eu vou fechando, o cabelo vai escorregando, 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 porque ele não corta de uma vez, ele tem dificuldade. O cabelo desliza mais nessa região aqui. Então, ó, olha só. Lento, 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 rápido, 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 rápido e rápido. Então, a zona de corte de uma tesoura é lento e rápido. E quando nos ensinam, né, qual a maneira correta de tu arrumar uma tesoura? A maneira correta de tu arrumar uma tesoura, os conceitos, é isso daqui, ó. É isso daqui que eles nos ensinam, ó. Opa, tá errado. Opa, ó, agora sim, ó, tá vendo, ó? Tá dando essa travadinha? Essa maneira é a maneira correta. É algo que eu sempre digo, não é questão de correto e de certo, é a questão de por quê. Eu sempre fui um cara na minha vida toda que eu perguntei, por quê? Por que que a maneira correta é isso daqui? Porque existe um motivo. E se eu não quiser esse motivo do que vocês estão falando, e eu quiser uma outra variação? Por isso que tu tens que entender o porquê de cada coisa. E vamos lá, vamos no porquê disso daqui. Por que que eu preciso botar nessa configuração? Porque quando eu tenho nessa configuração aqui, eu tenho um equilíbrio entre zona de corte lento e zona de corte rápido. Quando eu apertei bastante. Ó. O meu tem uma linha aqui que aperta. Quando eu aperto, olha só, vou tentar, vou largar. Não vai. Tá muito apertado. Então, quando eu deixo muito apertado, eu aumento a zona de corte rápido. Ela vai lá para baixo, porque eu apertei. Quando eu afrouxo, ó, eu aumentei a zona de corte lento. Então, não é porque isso daqui é correto, é porque isso daqui é equilibrado. É diferente. Correto e equilibrado são duas coisas. E se eu quiser deixar realmente a zona de corte lento maior? Se eu quiser texturizar no slice, é melhor que seja assim. Então, tudo é o depende. Quer ver um outro exemplo, ainda indo na parte de tesoura? Tesoura dentada. Uma das coisas que me falaram quando eu fiz o meu primeiro curso, me falaram o seguinte, Felipe, nunca dá uma tesourada na raiz do cabelo com a tesoura dentada. E eu sempre me perguntava, cara, que maluquice, né? Levei muito tempo, isso comigo, até que eu descobri o porquê
que não podia? Porque quando tu dá uma tesourada dentada na raiz do cabelo, tu cria volume. Então, na cabeça das pessoas, eu tenho um equipamento aqui que foi criado para tirar volume. Se eu bater na raiz, eu vou dar volume. Então é errado. E se eu quiser dar volume? Então é a maneira certa. Entende? Então, sempre quando, até mesmo, se eu um dia falar para vocês, olha, é errado isso, é errado aquilo, e não tiver um motivo justificado, né, de olha, porque tem uma técnica que é melhor, tem isso que é melhor, me questionem, podem me questionar, porque com certeza eu vou evoluir também. Então a questão não é está errado ou não está errado, a questão é por que tem algo que seja melhor do que isso, que seja pior do que isso, me explica o porquê disso. É a mesma coisa quando me dizem, olha, Felipe, essa parte do dente aqui, ela tem que estar em cima ou ela tem que estar embaixo? Aí vão lá e te falam, ó, tem que estar embaixo, ou vai lá o outro fala, ó, tem que estar em cima. Mas por quê? Para mim não faz sentido nenhum. Para mim a melhor resposta é tanto faz. Porque a diferença que existe, ela é tão irrisória que não faz sentido nenhum. Então, para mim, a melhor resposta é tanto faz. Porque o que que acontece? É sempre isso que a gente tem que buscar. Por que que é em cima? Por que que é embaixo? Me explica. Porque quando tu entende, aí a gente vai voltar lá para o começo da live. Eu crio individualidade. Quando eu crio individualidade para o meu cliente, eu começo a conquistar ele. Beleza? Quando a gente vai cortar um cabelo todo na tesoura, com certeza muita gente já sofreu nisso, tá? Eu já sofri muito tempo nisso. Então, quando nos ensinam só a pegar a mecha. Mas quando eu vou pegar a mecha, faz total diferença a maneira que eu pego. 4 maneiras. Dorso, horizontal. Legal? E eu vou ter dorso, vertical. Eu vou ter palma, horizontal. Só uma abertura aqui, cuidado com a palma horizontal, tá? Porque pegar assim e pegar assim são duas coisas completamente diferentes. Isso é uma coisa. Isso é outra coisa absolutamente diferente. Então, cuidado. Então, quando nos ensinam a cortar um cabelo todo na tesoura, a única coisa que nos ensinam é, primeiro, pega a mecha aí, vai lá e te vira, né? Corre pro abraço aí. Mas te falam, olha, tu vai pegar a mecha assim, tu vai vindo, aí tu vai vindo, e aí tu vai se pegar na lateral. Aí tu começa a pegar na lateral. Quem é que não tem dificuldade em pegar na lateral quando vai fazer um corte na tesoura? Vem, vem, vem e vem. Aí, de repente, tu tens que fazer a nuca. Aí tu vai tentar pegar a nuca. Aí tu não consegue. Por quê? Olha só como é que eu tô aqui em cima. Vou tentar pegar lá embaixo. Deixa eu virar aqui. Dá pra pegar? Dá pra pegar, mas olha como é que eu tô. Eu tô todo quebrado. Não seria mais fácil fazer isso daqui? Ou fazer isso daqui? Então eu troco a pegada. Então, para cada situação, eu tenho uma pegada diferente. A mesma coisa, eu vou fazer a pegada do lado esquerdo, eu não consigo. Por quê? Porque o teu corpo está do lado errado, a tua posição está do lado errado, a tua pegada na mecha está do lado errado, o jeito que tu segura está do lado errado, o teu dedo está saindo antes do que deveria. Então, para esses detalhes, nós temos técnica, tá? Não se fechem só em uma coisa, vou fazer só essa pegada. Porque quando tu vais nessa parte aqui, tu faz. Quem é que cortou um cabelo todo na tesoura aí e sofreu absurdos para cortar na parte da nuca? E parece que nunca dá, e a única maneira que tu tens é. A única maneira que tu tens é fazer o pente corrido, né? Tu acaba recorrendo só ao pente corrido, porque é muito difícil, cara. Muito difícil. Certo? Então, esse é o primeiro passo. São vários elementos. Parece uma loucura, parece uma quantidade de informação gigantesca que eu nunca vou aprender. Mas é tudo muito claro e tudo tem um objetivo já traçado. Então é fácil de aprender quando tu entende o que é cada um, né? Então esses são os princípios. Eu ia botar princípios básicos, mas quando eu boto básico, as pessoas entendem que, putz, é facinho. Isso tudo aqui é básico. Eu botei fundamental só para a pessoa, né? Fundamental, é preciso e tal. O básico parecia ser simples demais. Então isso daqui é algo que tu tens que ter como a tua base como barbeiro. São fundamentos da barbearia. E depois a gente entra para o segundo passo, que é o passo que vai fazer total diferença para o teu cliente, tá? Que são os estruturais. Né? Tu te preocupar... Opa! Os estruturais são mecha de projeção, o quanto de topete que tu vais querer, estrutura de corte, tu vais querer ele quadrado, arredondado, misto, triangular,
Finalização, como é que eu vou finalizar? Ângulos de encaixe, quais ângulos eu vou utilizar? Vou querer conectar? Não vou querer conectar? Vou querer quase conectar? Vou querer fazer um degradê de conexão? O degradê em si são vários tópicos, né? Os tipos de degradê, os métodos, a relação de cor de cabelo e crânio, relação da densidade, distribuição de força, marcação da navalha, marcação da zero, marcação da 1, marcação da shaver. Nós temos a divisão do crânio, topo, aresta e lateral, que eu mostro certinho. O acabamento, que é a regra dos terços, que é muito legal. As linhas que nós temos que trabalhar. O perfil e também temos a parte de texturização, que a gente pode aplicar a tesoura dentada na ponta, no meio, na raiz, ou um degradê de densidade. Temos a texturização com slice, canais, deep cut, rend, twist e navalhete, certo? O navalhete só toma um pouco de cuidado com a qualidade do fio, tá? Não é todo fio que aguenta aplicar uma texturização com navalhete. E no terceiro passo, eu dou um passo a passo para tu construir mentalmente como que acontece um corte de cabelo. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir, estrutura de corte. E aí eu defini aqui, quadrado, e eu vou utilizar técnicas de tangência e de raspagem. Quais os ângulos que eu vou utilizar no topo? 0. Na aresta, 30 a 45. Na lateral, 90. No topete, 0. Depois, eu procuro qual mecha de projeção que eu vou utilizar. Como que eu quero fazer? Muito topete? Pouco topete? Tradicional e fixa, para dar um pouco mais de topete. Lateral, o que que eu vou aplicar? Acabamento, como será o perfil, como será o restante? Texturização, aonde que eu vou texturizar? No topete eu vou texturizar, no topo, na aresta, na lateral. E por fim, finalização com o produto que eu vou utilizar e o tipo de finalização que eu vou entregar. Beleza? Então aí a gente acaba elencando tudo que tu precisa saber. Se tu entender tudo que eu te botei aqui, saber fazer exatamente tudo que eu botei aqui, tu é um barbeiro profissional. É por isso que eu tenho até o nome deles anotado aqui, tá? Deixa eu procurar aqui. Ó, é por isso que Cícero, o Dantas, o Weber, o Éder, o Reinaldo, o Erison, o Danilo Silva, a Rosilândia, o Mário Passos, o Joel Silva, o Flávio Lacerda, o Fabiano Gomes, o Rafael, o Everton Ribeiro e o Carlos Zagra. É por isso que esses caras saíram do zero e já estão montando a sua barbearia, né? E já estão cortando o cabelo muito bem. Porque domina isso. Tu domina isso, tu evolui, cara, em semana, tu evolui meses do que em escolas tradicionais iriam evoluir. Porque nas escolas tradicionais, tu bate com a cabeça na parede, bate com a cabeça na parede, até que o conhecimento entra. Quando tá tudo bem explicadinho, só vai, sabe? O conhecimento só entra. E é até gostoso de aprender, porque fica fácil, né? Tu tem resultado logo. É muito bom quando tu aprende alguma coisa e ela acontece na hora, né? E tu entende isso e fica muito fantástico. Já vou falar para vocês o que vai acontecer quando tu começar a ter todo esse entendimento. Tu vais começar a observar até mesmo outras técnicas e outros barbeiros e tu vais entender como que a técnica deles funciona. É isso que o Barber Canvas faz. Tu vais olhar e vais, é isso que ele está fazendo. Esse ângulo que ele está puxando. Às vezes não é nem ele nem está sabendo disso, mas tu já estás entendendo estruturalmente como que está acontecendo. Então, qualquer coisa que aparece, tu já sabe. Sabe o que vai acontecer também? Um cliente vai vir, vai sentar na tua cadeira, tu vais entender, ele fez aqui, ele puxou assim, tá. Foi assim que eu fiz da última vez? Deixa eu ver. Entendi, foi assim que eu fiz da última vez. Então, tu começa a mapear e tu começa a enxergar o cabelo de forma diferente. Uma fala do Danilo Silva, que colocou para mim ontem também, o Danilo falou umas coisas bem legais. Ele disse que ele não enxerga mais o corte, ele enxerga as técnicas, o que ele precisa fazer e qual resultado vai entregar. Então, é uma pergunta cruel, às vezes me faz assim, Felipe, como é que eu faço um degradê? Como é que eu faço um passo a passo? Não é bem por aí, né? Como é que eu faço o movimento de tangência, como é que eu faço o movimento em T, como é que eu faço o movimento em C, como é que eu faço os fundamentos e como é que eu entendo toda a estruturação do corte para que eu consiga entregar resultados diferentes e individualizados, né? Isso é o mais importante.